Okay, so the English viewers can place subtitles. Ora, esta é também uma homenagem a um familiar, e esse familiar é nem mais nem menos que o melhor guitarrista da Póvoa. Pá, mas assim, não tendes hipótese, uma cena, não tendes a mínima hipótese. Um gênio da guitarra, que já tocou com grandes nomes da música portuguesa, continua e continuará a tocar, e que desde há uns bastantes anos, desde que deixou de ser desde que os zombies basicamente se extinguiram e as vidas dos membros se separaram, dois dos quais meus irmãos, nunca mais grande parte de vocês o ouviu tocar publicamente, porque normalmente toca em eventos que são mais fechados e muitas vezes para aquele dito pessoal e instituições. Ok. Nunca mais de alguma forma também se proporcionou à Câmara da Póvoa mostrar aquilo que durante bastante tempo mostrou e apoiou, e atenção, continuamos lá a ter as pessoas que estavam presentes na altura, pelo menos uma. E aqui, independentemente das questões políticas e das questões de comportamento, há sempre mérito de não acredito que hajam pessoas que possam apenas fazer mal. Eu não estou a dizer que façam só mal, mas vamos ao que interessa. Quando e dando um jeito, entretanto, na afinação desta belezinha, então, eu tenho 55 anos, feitos há pouco. Esse meu irmão que se chama que é o Pedro Barros, e que tantos conhecem e ainda se lembram do seu gênio na guitarra, que depois se transforma em e mexe em vários níveis da música portuguesa. Estou tão à vontade para falar isto, é que não há hipótese, nem penso que nos próximos tempos virá um poveiro que tenha a capacidade que ele tem. Mas quando as coisas começaram, e aqui também há que fazer a devida homenagem a quem o ajudou a começar, que foi um tipo de Vila Nova de Gaia, agora residente na Póvoa, que se chama Carlos Rocha, também ligado profissionalmente à música. Mas depois o meu irmão evolui para a guitarra elétrica, depois passa pela guitarra clássica, passa a prof, passa pela Escola Superior de Música, faz gravações, faz edições para rádios, faz, por exemplo, estilo remasterizações de estilo de discos, por exemplo, antigos, acho eu, para estilo
do maestro Vitorino de Almeida, mas e depois tocou entretanto e toca com outros nomes, alguns que vocês conhecem. Mas eu já com isto já gastei, no bom sentido, 5 minutos a falar. Quando houve a ideia, antes ainda dos zombies, de constituir uma banda que era formada por nós três e na qual eu tocava bateria, depois quando fui para a universidade, para o ISEP, portanto deixei e veio o Eden Galante e com o impulsionamento do então Dão Galante e do João Galante, que era o irmão do Eden Galante, que depois ficou a ser baterista dos então Zombies. Nasceu esse grupo que correu o país e que influenciou tanta gente. Mas antes disso, teria eu os meus, talvez, 18, 19, por aí, sei lá. Havia o primeiro projeto gravado, e que ficou gravado numa cassete, e foi na altura gravado em Braga, era uma história, uma espécie de uma cópia adolescente do The Wall, e o Pedro compôs basicamente todas as músicas, e isso fica o estilo na gaveta e nunca mais ninguém tocou. O Pedro compôs todas as músicas, Pedro Barros, meu irmão, o Zé Barros tocou também, o Pedro cantava na altura e eu toquei bateria e fiz as letras do projeto todo. A primeira canção desse projeto, que se chamava Rapaz do Canyon, chama-se Nostalgia. E eu vou então tocar a Nostalgia, que tem a letra portanto, a música do meu irmão, do Pedro, e a letra minha, como todas as letras desse projeto. Veja se me lembro da introdução. Ok, era... Ora, deixa-me ver o tom. Tá. Então era assim. Havia uma introdução que era Trás-tum-pá! O que é este Trás-tum-pá? Era duas batidas na tarola, uma no tom-tom e uma depois no prato de choque, ou seja, assim. Portanto, duas na tarola, tom-tom acima, prato de choque, prato cresce. Dois, três, quatro. Agora fui eu que metei. Vamos lá então a Nostalgia. Na nostalgia do sol poente, sentimos saudades do bem que se perdeu. Temos, porém, uma certeza: o sol voltará a brilhar.
contemplar o mundo, senti-lo a vibrar, respirar bem fundo, começar a lutar. Mundo, mundo louco, deixa-me em paz, empurra-me para a frente, deixa-me lançar da paz uma semente. Mundo, mundo mecanizado, mundo louco, fotografia de aldrabão, não. Mundo, mundo mecanizado, fotografia de aldrabão. Contar-vos-ei uma história de alguém que eu conheci. Tenho bem presente aquilo que eu vi. Mundo, mundo louco, deixa-me em paz, empurra-me para a frente, deixa-me cantar ou lançar da paz uma semente. E depois, esta história de contar-vos-ei uma história, contar-vos-ei uma história de alguém que eu conheci. Tenho bem presente aquilo que eu vi. E era o meu irmão, ainda com a sua voz sem ter mudado para o registro, portanto, masculino, ainda aquela voz mais infantil. Tenho uma história. Okay. E depois era a história de alguém que se perdia na droga, mas que tinha estilo visões de estávamos nos 80, nos anos 80, portanto se eu tinha para aí 18, 19, talvez, por aí, ele tinha para aí 17, por aí. E depois tinha, e talvez eu um dia faça, ele não sabe que eu gravei este vídeo assim, mas quem sabe muitas vezes se depois outras coisas, quando são lançadas num tempo mais à frente, não se tornarão um sucesso. Ou às vezes, estilo as pessoas, eu conheço isto com muitos artistas, tanto cá como nos Estados Unidos, em que eu sei, o pessoal, a maioria não te conhece, mas depois há os encontros e desencontros da vida e pronto, e é assim, até porque depois muitos dos músicos que estão nas bandas vão se reunindo depois, mas se nós olharmos para a parte de trás dos discos e vermos os músicos, os técnicos, costumamos ver sempre músicos normalmente que nós conhecemos mesmo internacionalmente. E este projeto, talvez um dia eu tocá-lo, voltar a tocá-lo. Depois tinha coisas como uma música que era Cães, porquê? Já não me lembro depois da letra que eu próprio fiz, já foi há tanto tempo, mas havia uma romântica que era assim: foi numa manhã de novembro gélida e de céu cinzento, quando eu te conheci. Olá, olhos esmeraldas brilhantes, a expressão dura e penetrante, e esse sorriso branco, sim. E depois tinha um solo, e depois depois havia uma que era oh yeah.
Eu, que pobre rapaz, levado pela guerra, levando a droga atrás, levando a droga atrás. Deixem de contar as loucuras que se fazem. Levam uma guerra a ganhar. Oh yeah. Pois afinal era uma letra que eu ainda hoje considero bastante interessante, que era, modéstia à parte, que era ao lado de um campo de papoilas, que era o chamado Rapaz do Cânion, que era o título do trabalho. Jazia meu corpo no chão, qual flor silvestre, vítima de uma opressão. Por esses campos corria mais, floresci. Corre a água para o rio, celebrando qualquer coisa do desafio, seu leito percorrer, cachoeira que há a vencer. Fica aqui uma homenagem de algo que é desconhecido, mas que um dia, talvez, volta a ver a luz do dia. Depois ele mais tarde compõe basicamente um disco que é gravado. Como é que se chama esse disco? É um disco dos Sketches, de uma banda que se chama Sketches, ou que se chamava Sketches, não sei como é que eles têm, se essa banda ainda se reúne de tempos a tempos. O pessoal ainda se conhece, aquele núcleo de músicos que ele tem mais próximo a nível de atuações e assim. No entanto, depois um bocado mais tarde eu começo a tocar, e uma das, talvez a primeira música que eu faço, que ainda hoje é alô, alô, cá, vê-se a crescer um pouco mais. E esta letra é música minha. Alô, alô, cá, vê-se, é As Noites do Mundo. Alô, alô, cá, vê-se, alô, alô, cá, vê-se a crescer um pouco mais e irá morrer. Um novo caminho irá renascer para um homem novo poder percorrer. Lá longe, ao nível do mar, gritam sereias que não podes amar e respiras fundo. São as noites do mundo. E depois, nessa altura, o pessoal ainda estava num grupo que era a Comunidade de Vida, onde se cantavam as músicas que eu cantei anteriormente, e que foi um grupo muito revolucionário naquilo que é a música católica, aquela gente que o Padre Rocha, que o falecido Padre Jerónimo Rocha Monteiro, grande músico, compositor, autor, reuniu à volta dele, como o António da Silva Ferreira, o Carlos Rocha, o Rivilhana das Vozes da Rádio. Depois havia o Pedro Martins, o António Campiá, que depois ficou ligado está ligado ao som na RTP, etc., e que se reunia ali no Colégio dos Órfãos. Chegou a fazer uma turnê, houve um disco de ouro que foi o És Minha Mãe. E foram tempos que é preciso de alguma forma a Igreja retomar, mas sabemos que para as profecias não será esse o caminho, não é? Será o caminho a princípio da cruz, para depois haver
ficar o pequeno rebanho e virem então aquilo que é o dito reinado anunciado de Maria e depois o final do mundo, talvez estejamos a caminhar para os finais dos tempos, que não é o final do mundo, mas e depois a partir daí era o facto de não só a bateria é sempre limitativa porque se precisa de outros, não é? Ou ouvir a música de outros, mas é muito bom tocar bateria com a música de outros. Uma pessoa que devem ouvir e que faz isso muito bem, toca para pessoal, mas que faz isso muito bem, é uma jovem rapariga bastante gira que se chama Izzy Lambert. Ou Izzy Lamberti. Izzy Lambert ou Izzy Lamberti. Ouçam o Instagram dela e assim, porque ela toca estilo, põe a música por trás de músicas conhecidas e toca, portanto, com relevo para a bateria, toca, portanto, sobre essas músicas e é um bocado a forma como nós treinamos. Para acabar, esta parte e sobre música ligada a nós, vou cantar uma que normalmente nós não cantamos. Nós gravámos uma vez, e eu voltei a gravar, eu e os meus irmãos, já eles estavam depois nos Zombies, mais tarde, e é no fundo uma canção de amor e tinha ficado, eu lembro-me que o som da bateria tinha ficado muito, muito bom. E a bateria na altura era a bateria que os Zombies usavam, portanto que o Eden Galante tocava. Então era uma mistura entre a Siemens, que ainda existe com aqueles, pads, onde se batia, portanto, hexagonais, e a tarola era acústica. E então uma música super simples que era assim. Letra e música minha. Eu lembro-me de cantar isto e tocar na garagem onde eles ensaiavam e os meus irmãos tocaram comigo e depois hoje em dia estará em alguma cassete no meu arquivo, que eu não sei exatamente onde estará, mas vivo, 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 vivo obcecado desde que vi teu olhar. Sonho contigo à noite, penso em ti ao acordar. Envolve-me com teus braços, apertem-se entre nós os laços, que naveguem no mar os galeões e aproximem os nossos corações. Eu acho que a todo nível se devia dar espaço à criatividade e às músicas novas, e dar visibilidade a quem, nas estruturas de poder, sendo que vivemos tempos complicados, mas dar visibilidade especialmente a quem cria, mas fazer um filtro para que se crie com qualidade. Se não houver essa criação com qualidade, então a partir de um nível não descer e não aceitar essas bandas até atingirem um determinado nível. E vemos, por exemplo, o nível incrível que temos as grandes bandas, por exemplo, dos anos 80. Olhamos para, por exemplo, os anos 80, fins de 70, de 80 a 90 e vejamos
a qualidade do pessoal, que temos coisas brutais. Dire Straits, pá, YouTube, Pink Floyd, melhor banda do mundo. Quem não conhece Pink Floyd não tem a verdadeira noção do que a música é capaz de fazer. Pá, simples, há coisas que e os ambientes que consegue criar, mas mais de Paul, Bryan Adams, Belinda Carlisle, Bruce Springsteen, Prince, Billy Joel, Billy Idol, Waterboys, Carly Simon, James Taylor, pá, brutal. Mas deixar-vos sem uma música final. Estava a ver se me lembrava sim, de alguma enré que eu tenha feito. Sim, eu fiz uma. Como é que é? Desobrilhante. Ou era em lá? Desobrilhante. Era em lá, acho eu. Desobrilhante é feito teu olhar, da cor do sol e da cor do mar, da cor onde se funde o horizonte, mas não é cor com que eu quero pintar. Hoje em dia há uma guerra em muitos canais contra os relacionamentos, e na qual as mulheres foram enganadas e estão a ser levadas especialmente para a sua infelicidade, à medida que de alguma forma a civilização entra em extinção e cada um mais se fecha no seu espaço. Mas vamos lá então. De azul brilhante é feito o teu olhar, da cor do céu e da cor do mar, e esta é uma das minhas, da cor onde se funde o horizonte, mas não é cor com que eu quero pintar. Sorry? De azul brilhante é feito o teu olhar, da cor do céu e da cor do mar, da cor onde se funde o horizonte, mas não é cor com que eu quero pintar, mas não é cor com que eu quero pintar. Tu tinhas os olhos postos num sonho, diferente da cor do sol e da cor do mar. Era de uma cor dourada, mas não é cor com que eu quero pintar, mas não é cor com que eu quero pintar. Isto no fundo é uma história, estilo uma pré-história da Gold Digger. A Gold Digger é a escavadora de dinheiro, que vai atrás do gajo por dinheiro, e assim no fundo é uma característica de até certo ponto do ser feminino, e não estou a criticar, do verdadeiro ser feminino, que é tirado para fora do seu ser pelas ditas doutrinas feministas, que têm causado tanta infelicidade. E é natural que a mulher procure um protetor, um provedor, sendo que a mulher constrói o lar. E por falar em mulheres, duas homenagens que eu fiz a duas mulheres na altura, era a altura dos top models, uma era a Yasmin Gauri e outra, eu fiz três músicas e letras inspiradas em top models. Uma era foi a Stephanie Seymour, outra a Yasmin Gauri, que era para mim o topo, e a outra a Valérie Jean.
não ando de Jaguar. Não. Mas acabo com esta, que de alguma forma, até certo ponto só, me define. Eu não ando de Jaguar e muito menos de avião. Eu tenho que me contentar a pôr os pezinhos no chão. Mas tenho uma falha qualquer mental. Não tenho casa nem mulher e isso nunca me fez mal. Mas ela veio muito gira e deu uma volta à cabeça. Deixa-me ver como é esta parte. Mas ela veio muito gira e deu uma volta à cabeça. Eu quero é sair com ela, mas não sei como lhe peça. Ela quer um... Bom, vamos então. Eu não ando de Jaguar e muito menos de avião. Eu tenho que me contentar a pôr os pezinhos no chão. Mas tenho uma falha qualquer, qualquer desvio mental. É gênio. Genialidade. Não tenho casa nem mulher e isso nunca me fez mal. Também não é totalmente verdade. Mas ela veio muito gira e deu uma volta à cabeça. Eu quero é sair com ela, mas não sei como lhe peça. Ela quer um Mercedes, uma casa com piscina. Ofereci-lhe um ecoário e um carro de plasticina. Tu havias de ver o bicho a perder todo o verniz. Era um cadáver no chão que eu contornava a giz. Mas ela veio muito gira e deu uma volta à cabeça. Eu quero é sair com ela, mas não sei como lhe peça. Até ao próximo vídeo.